Boa noite a todas e todos. Boa noite, Renato. Estamos na leitura agora do livro, a leitura do livro No Centro Sentindo Leveza, Bert Helling. A leitura de hoje começa na página 117, A Reciprocidade. Estamos sob orientação do Renato Bertatti, da qual passo a palavra. Boa noite, Renato. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos. Então, hoje vamos dar continuidade à leitura do livro do Bert, e quem vai fazer a leitura para nós hoje vai ser a Marisa. Boa noite, Marisa. Boa noite a todos. Eu não sei se tem outra edição o livro, mas na minha página é a 115. Isso, na página 115, A Reciprocidade. A Reciprocidade. Renato, antes dela começar, seria legal desligar vários microfones aí, que está dando muito barulho. Isso, perfeito, bem lembrado. Ok. A reciprocidade pertence à ordem do amor entre o homem e a mulher, que entre eles se estabeleça uma troca em que ambos igualmente deem e tomem, pois cada um tem o que falta ao outro, e a cada um falta o que o outro tem. Ambos precisam, portanto, no que se refere à troca, dar o que tem e tomar o que lhes falta. Em outras palavras, o homem se dá à mulher como homem e a aceita como sua mulher. E a mulher se dá ao homem como mulher e o aceita como seu marido. Essa ordem do amor é perturbada quando um deseja e o outro concede, porque o desejar parece ser algo pequeno e, ao conceder, algo grande. Então, um dos parceiros se mostra como carente e como alguém que recebe, e o outro, embora talvez ame, se mostra como alguém que ajuda e que dá. É como se aquele que recebe se tornasse uma criança, e aquele que dá se tornasse um pai ou uma mãe. Então, o que recebe precisa agradecer, como se estivesse recebido sem dar, e o que dá se sente superior e livre, como se tivesse dado sem receber. Isso, porém, impede a compensação e coloca em risco a troca. Para o bom êxito de uma e outra, é preciso que ambos desejem e ambos concedam com respeito e amor o que o outro necessita e deseja. Seguir e servir. Contudo, pertence à ordem do amor entre o casal que a mulher siga o homem. Isso significa que ela o siga para sua família, sua cidade, seu círculo, sua língua e sua cultura, e consinta que os filhos também sigam o pai. Não posso justificar essa ordem, mas sua realidade se comprova pelos seus efeitos. Basta comparar famílias onde a mulher segue o homem e os filhos seguem o pai, com famílias onde os filhos seguem o pai com famílias, onde o homem segue a mulher e os filhos seguem a mãe. Entretanto, aqui também existem exceções. Por exemplo, se há destinos difíceis ou enfermidades graves na família do homem, é mais seguro e conveniente para ele e para os filhos que passem para a esfera da família e da parentela da mãe e vice-versa. Neste particular, existe uma compensação, pois também pertence à ordem do amor entre o homem e a mulher, como seu complemento, que o homem sirva ao feminino. A igualdade. As ordens do amor entre o homem e a mulher são diferentes das ordens do amor entre pais e filhos. Por isso, a relação do casal sofre abalo e perturbação quando eles transferem irrefletidamente para ela as ordens do relacionamento entre os pais e os filhos. Se, por exemplo, numa relação de casal, um parceiro busca no outro um amor incondicional, como uma criança busca em seus pais, ele espera receber do outro a mesma segurança que os pais dão a seus filhos. Isso provoca uma crise na relação, fazendo com que aquele de quem se esperou demais se retraia ou se afaste. E com razão,
pois ao se transferir para a relação de casal uma ordem própria da infância, comete-se uma injustiça para com o parceiro. Quando, por exemplo, um dos parceiros diz ao outro, sem você não posso viver, ou se você for embora eu me mato, o outro precisa se afastar, pois tal exigência entre adultos equiparados é inadmissível e intolerável. Já uma criança pode dizer algo assim aos seus pais, porque sem eles realmente não pode viver. Inversamente, se o homem ou a mulher se comporta como se fosse autorizado a educar o parceiro e tivesse a necessidade de fazê-lo, arroga-se em relação a alguém que lhe é equiparado, direito semelhante ao dos pais em relação aos filhos. Nesse caso, frequentemente, o parceiro se esquiva à pressão e busca alívio e compensação fora do relacionamento. Portanto, faz parte da ordem do amor na relação entre o homem e a mulher que eles se reconheçam como iguais. Qualquer tentativa de colocar-se diante do parceiro numa atitude de superioridade própria dos pais ou de entrega característica da criança oprime e coloca em risco a relação. E isso também vale para o equilíbrio entre o dar e o tomar. Na relação dos filhos com seus pais, são os pais que dão e são os filhos que tomam. Toda tentativa dos filhos de aplainar o desnível existente entre eles e seus pais é frustrada. Por essa razão, os filhos permanecem sempre em dívida com seus pais. E quanto menos conseguem pagá-la, tanto mais intimamente permanecem vinculados a eles. Porém, como querem afirmar-se e desenvolver-se através de suas próprias ações, o sentimento de dívida que o vincula aos pais os motiva também a sair de casa. Se um dos parceiros der ao outro como um pai ou uma mãe, dá a uma criança, por exemplo, custeando-lhe uma formação superior durante o casamento. Aquele que recebeu tanto já não pode equiparar-se ao doador, embora permaneça obrigado a agradecer-lhe, geralmente o deixará quando se formar. Só poderá equiparar-se novamente ao parceiro e permanecer com ele quando o compensar plenamente, tanto pelas despesas quanto pelo esforço. A compensação. No nível do sexo, o homem e a mulher, embora sejam diferentes, se equiparam em sua capacidade de dar ou receber reciprocamente. Eles se dão bem e progridem na troca amorosa quando o dar e o tomar entre eles também se compensam e completam em outros domínios. Isso vale tanto para as coisas boas quanto para as más. Mas, quando um dos parceiros recebe do outro algo de bom, a necessidade de compensar não lhe dá descanso, até que lhe retribua com algo de bom. Porém, quando o ama, faz-lhe, por precaução, um bem algo maior do que a compensação exige. Então, o outro fica sob pressão. E como ama o parceiro, também lhe faz, por precaução, um bem algo maior do que a compensação requer. Assim, aumenta a troca no bem, desde que, em seu decurso, sempre se volte ao equilíbrio e se inaugure uma nova rodada de trocas. Quando se alcança uma compensação, a troca cessa. Pois se Desculpa, Marisa, quando não se alcança. desculpa. Quando não se alcança uma compensação, a troca cessa. Pois se um parceiro se limita a receber, o outro logo perde a vontade de dar-lhe. E se um deles quer apenas dar, o outro em breve não vai mais querer receber. Da mesma forma, a troca cessa quando um dá mais do que o outro pode ou quer receber, ou quando um deseja mais do que o outro pode ou quer dar. Assim, a medida de quem dá deve ajustar-se à medida de quem recebe e vice-versa.
Toda troca deve, em princípio, ajustar-se a uma medida que a limita. Porém, para que a relação de casal seja bem-sucedida, é preciso que haja também uma compensação no mal. Quando um parceiro faz a outro algo que necessariamente o fere ou magoa, a vítima também precisa fazer ao autor algo que lhe traga uma dor semelhante ou exigir dele algo igualmente difícil. Quando a vítima é tão boa que não consegue ser má, não acontece compensação e a relação fica ameaçada. Por exemplo, quando um dos parceiros teve um caso e o outro se obstina em sua inocência. O culpado não consegue mais equiparar-se ao inocente. Se, porém, o outro lhe paga na mesma moeda, a relação pode ser retomada. Entretanto, se a vítima ama o ofensor, não deve fazer-lhe uma afronta do mesmo tamanho, pois assim ficariam quites. Com maior razão, por estar convencido da própria inocência, não deve fazer ao parceiro uma afronta maior do que a dele, pois então lhe daria o direito de zangar-se por sua vez. Precisa fazer-lhe uma afronta um pouco menor. Com isso, tanto a justiça quanto o amor serão satisfeitos, e a troca no bem poderá ser retomada e continuada. Mas se a vítima e o ofensor forem se suplantando em suas afrontas, agindo no mal como se fosse um bem, a troca no mal irá sempre crescendo. Uma troca assim também amarra os parceiros, mas para a própria desgraça. De resto, conhece-se a qualidade de uma relação de casal verificando se a troca se efetua principalmente no bem ou no mal, e quando se investe em cada um desses lados. Com isso, dei uma indicação sobre a forma de recuperar e tornar feliz uma relação de casal, transformando uma troca no mal numa troca no bem e incrementando essa troca com amor. Ok, Marisa, vamos fazer um intervalinho. Uhum. Vamos ver se existe alguma pergunta ou alguém quer compartilhar algo. No chat não tem nenhuma pergunta, Renato. Tá bom, vamos dar um tempo ver se alguém levanta a mão. Marco Aurélio. Ok. É a Diksha. E a Alice também no site. Ok, começa com Marco Aurélio. Bom, boa noite. Boa noite, Marco Aurélio. Esse tema aí é recorrente, essa questão da réplica, da vingança, né? Uhum. E, para mim, sempre é muito polêmico isso, né? Eu penso assim, se uma relação amorosa não está boa, não é eu fazendo réplicas no mal que eu vou viver bem, né? Eu tenho uma visão muito crítica em relação a essa questão. Quer dizer, primeiro, eu tenho uma relação crítica com a questão do extremo valor que nós damos para o conceito de fidelidade, né? Quer dizer, o que é exatamente a fidelidade e o que é exatamente a infidelidade. Né? Eu tenho muita crítica em relação a isso. Eu penso assim, se a relação é boa, ela vai fluir tranquilamente. Agora, se eu entrar nessa neura, aí eu tenho que replicar com o mal, eu tenho que fazer um mal menor. Eu não consigo entender isso de jeito nenhum. Eu entendo assim, colocar limite, conversar, botar regra. Agora, se não está bom, é melhor romper do que ficar nessa essa neura. Me parece uma relação neurótica e pouco amorosa, pouco afetiva, pouco salutar. E esse negócio eu tenho que ficar dando troco, né? Então, eu acho que isso aí a gente vai aprofundar, né? O que eu penso, assim, toda relação tem problema, mas definir bem o que as pessoas querem com essa relação e estabelecer
as possibilidades e os limites que essa relação proporciona. Né? É isso que eu vejo toda vez que eu leio ou escuto alguma coisa com essa visão, né, dar o troco, né? Eu vejo isso com muita crítica. Para mim não funciona, não. Obrigado, Renato. Ok. Para a gente entender o que o Bert quer dizer com isso, nós temos que ampliar o nosso olhar para uma dimensão muito além dessa questão de o casal se dá bem ou do casal não se dá bem. Existem algumas ordens que atuam na relação de casais. O que significa isso? Significa que as relações elas não dão certo ou dão certo por acaso. Existem leis que atuam dentro das relações e que até então as pessoas não tinham consciência disso. E uma das leis que atuam nas relações é a dinâmica da troca. Então, cada uma dessas leis, elas tem uma finalidade dentro dessas relações. E a dinâmica da troca, ela tem uma finalidade, que é criar vínculos e aprofundar os vínculos e a confiança entre duas partes. Dito isso, a gente retorna para uma outra dimensão. Quando duas pessoas se encontram e são atraídas, primeiro pelo sexo, antes mesmo do amor, elas vivem algo que as une, que as atrai de uma forma muito intensa. Então, isso é uma força que une as pessoas, é uma força misteriosa, que nós chamamos isso de amor. Então, para a gente entender o porquê que a gente se relaciona, a gente precisa ampliar novamente o nosso olhar. O primeiro motivo do porquê a gente se relaciona, a princípio, é a procriação. É uma coisa que precede ao amor, certo? Mas não é só por isso, porque caso fosse só isso, os casais reproduziriam e não se uniriam. Então, existe outra coisa mágica que atua dentro disso, que é o amor. Então, a que o amor está a serviço dentro das relações? A que o amor serve dentro das relações? O amor serve à ampliação da minha capacidade de aceitar o diferente. O que significa isso? Eu venho de uma família e tenho determinados valores. A outra pessoa vem de outra família com outros valores. E agora elas se apaixonam. Só que no decorrer dessa paixão, elas vão ver que elas têm valores e crenças diferentes. Então aí começa-se uma série de conflitos, onde um acha que tem razão e o outro acha que também tem razão. Porque cada um é fiel à sua família de origem. Então, o amor é aquela coisa que, embora o casal conflite, eles permanecem juntos, porque se separar é algo mais difícil do que permanecer juntos. Então, ao permanecer juntos, e para prosseguir, eles vão ter que aprender a fazer o quê? Eu vou ter que aprender a abrir mão dos meus valores, me abrir para novos valores, e a outra pessoa, para permanecer junto, também vai ter que deixar de ser fiel aos seus valores para abrir mão por outros, para poder permanecer juntos, porque separar é mais difícil do que permanecer juntos. Com isso, o que acontece? Ambos crescem. Com isso, ambos crescem. Só que faz parte desse movimento de crescimento um equilíbrio de troca. Então, esse equilíbrio de troca, ele é necessário para o aprofundamento, para a criação e para o aprofundamento dos vínculos entre esse casal. Então, como funciona esse equilíbrio de troca? Exatamente como o Bert falou. É intrínseco do amor eu querer dar algo para alguém. E quem recebe fica feliz, mas imediatamente se sente pressionado em devolver algo. Então, essa pessoa só
fica aliviada dentro dessa relação quando ela devolve algo. Quando ela devolve, ela sente que ela expressou o seu amor e agora ela já não tem mais essa sensação de dívida. Mas agora aquele que recebeu mais, que deu primeiro e recebe mais, agora esse se sente com dívida. Então ele se sente pressionado a dar novamente. Então isso cria uma troca positiva na relação e aprofunda os vínculos dentro da relação. Então essa é a troca positiva. Agora também existe a troca negativa, quando o que eu dou ou proporciona ao outro fere o outro e machuca o outro. Então, aquele que está ferido ou machucado, ela também sente necessidade de que o outro sinta aquilo que ela está sentindo. Que é o quê? A dor. Então, se ela causa uma dor ao outro e o outro vive essa dor, ela se sente aliviada. E aquele que causou a dor primeiro, ao viver essa dor, também se sente aliviado. Ou seja, dessa forma, ambos conhecem as suas dores e ambos podem agora se respeitar dentro de um outro nível. Ou seja, essa troca negativa, ela está a serviço do quê? Ela está a serviço do crescimento de ambos. Ela está a serviço da relação. Ela está a serviço de que ambos possam juntos crescer dentro dessa relação. Agora, se um casal, eles começam a se relacionar e aí eles têm um conflito. E quando tem um conflito, significa o quê? Ambos estão precisando crescer. Só que, se para crescer, ambos precisam dar um passo além daquilo que eles têm como valores e eles se recusam a dar esse passo, então eles fazem o quê? Se separam. Então a separação aí, em última instância, é o quê? É uma negação ao crescimento, ao novo. Então, qual é a moral da história que fica nisso? As pessoas que crescem são as pessoas dentro de uma relação, são as pessoas que conseguem superar essas dificuldades que surgem, que são inerentes de um relacionamento. E as pessoas que fazem isso e têm esse equilíbrio de troca, tanto no positivo como no negativo, tende a levar essa relação adiante. Por quê? Porque elas crescem com o conflito. Agora, se diante do conflito, um vira para o outro e diz, eu não abro mão, eu sou a pessoa boa, você é a pessoa ruim. E aí, o que se cria dentro dessa situação? O impasse, não tem mais solução. Então, o casal precisa se separar. E com isso, será que teve crescimento? Provavelmente não, porque ambos se negaram a abrir mão da sua posição dentro da relação. Então, a dinâmica da troca, tanto no positivo como no negativo, é uma força que atua dentro das relações. Não tem a ver com crença ou não crença. A gente vê os efeitos disso dentro da relação. Quando você coloca a questão da traição, sim, a traição aqui, ela não é vista como algo necessariamente ruim. Muitos relacionamentos e muitos clientes meus, a traição serviu para salvar o casamento. Mas só salvou quando? Quando a parte que foi traída deu o troco. Porque aquela que, na traição, se coloca como vítima e coloca o outro como vilão, acaba o relacionamento. Então, a traição, ela tem a ver com um mecanismo de compensação dentro do casamento. Não olhamos para isso com valores morais de certo e errado, ou bom e mal. Não se trata disso. A traição, ela é uma dinâmica envolvida na troca dentro da relação. Então, aquele que trai, ele o faz por algum motivo. E aquele que não está disponível ou que é traído, ele também não está assim à toa. Então, existem dinâmicas muito maiores que atuam atrás disso. Existem dinâmicas muito mais profundas. Hoje mesmo eu atendi um casal que eles brigam sem parar. E quando se mostrou, quando eles colocaram a questão, se tratava exatamente desse clássico aqui. O cara começou a namorar uma mulher, ele era muito rico, ele é muito rico e ela tinha um trabalho que não gostava.
começou a namorar e falou: sai desse trabalho que eu te pago um novo curso para você fazer aquilo que você gostaria de fazer. Ela não queria, mas aceitou. Passado alguns anos, agora ele se sente o doador e ela a receptora. Ele se sente no direito de cobrar um monte de coisa dela e ela está fugindo, indo embora da relação, porque não suporta, mas está dentro dessa pressão. Então, a dinâmica da troca, ela é essencial. Só que não atua só a troca positiva, atua também a troca negativa. Então, no meio da sessão, eu tive que explicar algumas coisas para ele, expliquei exatamente como funciona a dinâmica da troca, e os dois começaram a sorrir. É como se alguém tivesse conseguido traduzir todo o sentimento dos dois dentro do conflito. E a hora que eu acabei de explicar, eles disseram: para nós isso basta, isso é o suficiente, já entendemos o que está acontecendo conosco. Ou seja, essa dinâmica de troca é uma força, é uma ordem, é uma lei que atua nas relações. Então não se trata de é ou não é, é assim que funciona. Simplesmente o Bert descobriu como isso funciona. Então a questão da traição dentro disso, eu concordo que a traição muitas vezes está ali cumprindo um papel. Muitos casamentos se sustentam à base de traição, né? Uma das partes, eu tenho outros casais que também estão vivendo isso. Eles não querem, mas eles não querem se separar, se amam, têm um relacionamento de quase 40 anos, só que a mulher não quer mais saber de sexo. E o homem quer o sexo. Então, como que se faz? Eles devem se separar? A princípio, sim. Mas eles não querem se separar. O que ele quer, o homem? Ele quer ter a liberdade para viver a vida sexual. Certo? E ela? Para ela, tá bom assim. Então, provavelmente, eles vão permanecer juntos, ele livre para viver a vida sexual, porque ela não quer ter uma vida sexual. Então, quem sou eu para julgar se isso é certo, isso é errado? Essa relação funciona assim, simplesmente funciona assim. E para eles é mais fácil permanecer assim, e o crescimento para ambos é se relacionar com isso, do que se separar. Então, o crescimento para ambos nisso é eles terem que abrir essa dinâmica entre eles e cada um ter que lidar com a sua questão. E com isso, eles podem seguir. E com isso crescem. Até o próximo passo, que a gente não sabe qual é o próximo passo. Então, essa dinâmica da troca negativa, ela é muito importante. Ela é essencial para compensar algo dentro da relação, para que a relação possa voltar a ter uma chance. Caso contrário, dentro dos conflitos, não tem solução, especialmente quando a questão do conflito está ligada ao desequilíbrio de troca. Se um causou uma dor muito profunda no outro e o outro não vai revidar, só resta uma solução para esse casal, a separação. Só que, ao contrário, quando essa parte que foi ferida, ela revida, essa relação pode ser retomada agora dentro de um outro contexto, sem vítima e sem perpetrador, sem o bonzinho e sem o malzinho. Os dois se tornam adultos capazes de atuar dentro da relação. Então, sai dessa dinâmica de vítima traída, ou de bom ou de mal, e se entra num nível de maturidade dentro da relação, onde o respeito ele vai acontecer pela maturidade do casal, e não por uma ameaça de traição ou por um lado infantil de um desequilíbrio de troca. Então, isso é que o Bert fala, é o que eu vivencio no meu consultório e é dessa forma que eu consigo ajudar as pessoas. E se a pessoa não se vinga no caso da traição, é melhor eles se separarem. Por quê? Essa pessoa que foi traída, ela vai cobrar o outro para o resto da vida. Isso. Então ela vai usar isso como um trunfo para castigar o outro. Então ela fica gastando o cartão de crédito do marido e castigando e aprisionando ele dentro dessa relação. Então, o equilíbrio de troca, no caso negativo, no caso da traição, ele pode salvar sim a relação. Ele pode ter um efeito muito positivo para a relação e salvar a relação, que é claro que está com problema.
Bom, eu não sei se eu consegui acrescentar alguma coisa a mais a você, mas eu vejo que o Bert escreve aqui é exatamente a minha experiência quando eu trabalho com casais. É exatamente a mesma, exatamente a minha experiência também. Não? Conseguiu sim, muito, né? Quer dizer, você deixou bem clara a lei do equilíbrio de troca, positiva e negativa. Quer dizer, esse é um fato que a gente tem que entender, né? Esse fato. Agora, a forma de eu trabalhar a minha relação ao buscar essa troca negativa, aí é que pode ser extremamente variado. Por exemplo, eu tenho uma vivência. Quando mais jovem, eu tinha um relacionamento estável e fiquei com uma outra pessoa. E para mim era normal isso. Eu não tinha muita tabu em relação a esse tipo de coisa. E aí a minha companheira me perguntou se eu tinha ficado com a tal pessoa. Eu disse que sim. Ela começou a chorar. O choro dela, a dor dela, para mim foi um aprendizado e um crescimento. Quer dizer, aquele choro, aquela conversa, foi, dentro desse princípio aí que você está dizendo, a troca negativa. Quer dizer, eu não queria jamais fazê-la sofrer. E fiz sofrer. E ao ver que causei a dor, isso me doeu. Né? Então, de certa maneira, pode ter sido aí uma troca negativa. Né? Quer dizer, eu senti a dor de fazer alguém sofrer, embora eu não tivesse essa intenção. Isso me gerou realmente um grande crescimento, de entender que determinados comportamentos nossos podem causar dor para as pessoas. Né? Então, é importante que a gente saiba disso, e isso realmente me fez crescer. Obrigado, Renato. Imagina. Mais alguém tinha pergunta? Eu tenho. Quem que é? Cláudia? É a Alice. Estão me ouvindo? Alice. Oi, Alice. Estou te ouvindo. Ali do equilíbrio de troca, né? Na questão sexual. Então, eu não sei se no resto do Brasil chama assim, mas aqui tem a cistite, chamada cistite da Virgem, que dá no casamento, né? Que hoje não tem mais, não chama mais isso. Mas problemas assim como a cistite ou outras questões venéreas das mulheres em relação à questão sexual, né? No meu caso, em si, né, é uma questão pessoal. Eu vivia com um problema assim deste nível. E tu falou assim de exigir do outro algo que só poderia se exigir dos pais. Nesse caso, né, na questão de frequentemente estar com o mesmo problema, e isso é recorrente nas mulheres, né? Eu não consegui permanecer na relação porque eu estava sempre com esse negócio, né? Sempre com uma coisa. Uhum. E há um pedido, como é que é? Um pedido da minha parte em que o outro me dê algo que não é, que é só os pais pedido. Por outro lado, eu também sei que questões de saúde também se referem a excluídos, né? Aos excluídos do meu clã ou do dele. Aí eu fiquei pensando nessa coisa, será que eu não estou exigindo do outro algo que eu só posso exigir dos meus pais? E também se é possível eu estar também honrando os excluídos da família dele? Ou só da minha? Essa é a minha pergunta. Tá. Na minha experiência com essas questões de cistite, de inflamações frequentes,
O que, na minha experiência, o que existe atrás disso é uma questão ligada do feminino, é um problema do feminino com o masculino. Ou seja, não tem a ver, a princípio, com essa questão de troca e, a princípio, nem tem a ver com o excluído. Normalmente, né, mulheres que têm cistite de muita repetição dentro de um relacionamento, normalmente o que tem por trás são dinâmicas profundas que vêm dentro da família, que estão ligadas ao masculino e ao feminino. Então, na cistite, a pessoa ela tem todo um processo onde o sexo não é possível dentro disso. Então, através disso, se reflete inconscientemente, na maioria das vezes, uma dificuldade de entrega ao masculino, que muitas vezes não é nem da pessoa, mas está ligado ao feminino dentro da família da mulher. Então, normalmente, essa questão de cistite não tem a ver com esse equilíbrio de troca, no sentido de você estar querendo exigir do outro algo além do que o outro deva lhe dar, mas normalmente reflete dificuldades com relação a essa entrega no campo da sexualidade. Essa é a minha experiência. Então, eu não vejo essa ligação, como você diz, Alice, de que a cistite pode ser a manifestação de alguém excluído, não necessariamente, ou que a cistite pode ser uma manifestação de uma exigência da mulher em relação a esse homem, como se ele fosse um pai. Não necessariamente. Não vejo essa conotação. Mas reflete, sim, uma questão da sexualidade, da entrega no sexo, na relação com o masculino, no sexo mesmo. E como eu disse, na maioria das vezes, nem tem a ver com a pessoa, é uma dinâmica que vem dentro da família. E geralmente está ligado a essa questão do masculino e do feminino. Então vem dentro da minha família. Obrigada. Nada, mas... Mais alguém? A Diksha. A Diksha. Oi, Diksha. Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, Chá. Boa noite. Eu estava pensando assim, num caso de separação de casal, né? Com filhos, 2 filhas, 2 filhos, filhas homens, filhas mulheres, filhos homens, né? Bom, a menina, a partir de uma certa idade, a gente viu no encontro passado, é legal que fique na área de influência da mãe e o menino na área de influência do pai. Geralmente, os filhos estão mais seguros com o pai, né? Nem sempre, mas geralmente. E também, quer dizer, como ficaria isso, né? O que se privilegia? Sei lá, de repente, as meninas ficariam com a mãe, os meninos com o pai, mas também os filhos estariam separados, os irmãos estariam separados. Como seria esse... Como que a gente poderia pensar uma situação assim? Você diz isso num processo de separação, é isso? Tá. Claro, cada caso é um caso, certo? Então, a gente tem que avaliar, dentro de um processo como esse, algumas camadas para se chegar aonde é o lugar mais seguro para cada filho. Então, a primeira camada que a gente avalia é quem do casal tem mais respeito um pelo outro. E, traduzindo, quem fala menos mal um do outro. O que tem mais respeito não fala mal, o que não tem respeito fala mal. Então, a criança ela fica mais segura com a fala mal. Essa é a primeira camada que a gente avalia. Então, não importa a idade, geralmente essa é a primeira camada. É o que mais agride
né? É o que mais causa prejuízo numa criança, ela está com o pai, se ele fala muito mal da mãe no processo de separação, ou se ele está vivendo com a mãe que fala mal do pai o tempo todo. Então, o lugar mais seguro para a criança é com aquela parte do casal que fala menos mal um do outro, ou seja, que tem mais respeito pelo outro. Essa é a primeira camada que a gente avalia. A segunda camada que a gente avalia dentro disso é também o quanto esses pais, qual dos pais estão mais saudáveis e mais disponível para esse filho. Se a mãe e a família da mãe é muito comprometida com enredamentos muito graves e a família do pai é menos comprometida, então é mais seguro para essa criança estar do lado onde ele é mais disponível, ou seja, onde ele é menos comprometido. Se o lado do pai ele é muito enredado, com problemas sérios e etc., e a família da mãe e a mãe ela é mais presente, então fica mais seguro para esse filho estar do lado da família que tem menos enredamento, ou pelo menos enredamentos menos graves. Então, isso é outra camada de avaliação. Outra camada de avaliação agora entra a questão da idade. Se os pais se separaram e as crianças são pequenas, a princípio, geralmente elas estão mais à vontade no universo da mãe. Agora, se é uma menina se é uma menina e um menino, quando a mãe é mais saudável, então ele permanece no universo da mãe. Mas quando ele vai se tornando adolescente, o ideal é que ele migrasse para o universo do pai e vice-versa. Então, na verdade, a gente avalia, Diksha, várias camadas para entender no contexto geral ou no conjunto aonde é o lugar mais saudável para essa criança estar. E uma das avaliações é essa, a questão de ser menino ou menina e dependendo da idade. Mas antes disso, existem todas essas outras avaliações. Então, se tem alguma coisa nessas avaliações anteriores que isso é muito grave, isso acaba definindo a situação. E essa coisa do menino ou da menina, de estar com o pai ou com a mãe, acaba sendo secundário, porque existe uma coisa mais grave. Então, é um contexto que tem que ser avaliado e são vários aspectos. Não é só isso, menina ou menino. Certo? A situação dos irmãos também conta, não? O fato dos irmãos, de se separarem os irmãos. Isso não é problema nenhum, desde que, se os pais convivem com os filhos e o menino mora com o pai, vamos dizer que não tem nada de muito grave dentro do sistema, e tem um casal, e os pais são separados. A hora que vai chegando para a adolescência, o melhor lugar, normalmente, para a menina é morando com a mãe, e o melhor lugar para o menino é morando com o pai. Então, isso é mais importante para eles do que eles morarem juntos. Por quê? Porque é mais importante para o menino virar homem e a menina virar mulher do que ficarem juntos e enfraquecidos porque eles estão em um ambiente que eles não recebem aquilo que é necessário. Então, essa separação, nesse contexto, é só onde que mora, basicamente, e está tudo certo. Está tudo certo, não tem problema nenhum. Legal. Obrigada. Nada. Mais pessoas? Marisa? Renato, eu acho que é muito oportuno esse tema, aqui, principalmente porque esse grupo também se trata de direito sistêmico, né? Da gente, quando a gente fala da igualdade entre os casais, e a gente, quem trabalha em vara de família, percebe que quando esses casais estão em desigualdade, né, como o Alberto está dizendo aqui nesse item, onde ele trata desse assunto, que os casais, eles invertem uma ordem ou eles lidam de forma parental um com o outro, né? E quando chegam os filhos, como que isso vira uma confusão. Várias triangulações que acontecem
dentro da, né? E aí vem, né, a nova lei da alienação parental, e como que isso dentro do sistema familiar acaba gerando questões realmente muito graves, né? E cada vez mais tem chegado não só aos consultórios, mas à justiça, né? E que é importante a gente também, eu penso que a gente está falando um pouco disso aqui, né? Porque outro dia eu estava atendendo uma família, que não é um caso de processual, mas está havendo um processo de alienação, onde o filho chega a dizer para a mãe mesmo que ele é um Deus dentro da relação e que ele que determina para os pais o que está certo e o que está errado. Né? E ele está totalmente aliado à mãe, né? E o pai realmente virou o algoz da história, né? E é um caso que, embora não seja conscientemente um caso de alienação, né? Mas é uma criança que está enredada nessa história dos pais, totalmente. Exatamente. Porque esses pais não estão no lugar dele. E aí você percebe, e quem está em vara de família percebe isso o tempo todo, somente nos casos de alienação, a inversão dessa ordem. E essa inversão, ela traz sérios conflitos e perturbação dentro do sistema. Porque esse filho que se sente importante ao assumir esse papel, ele está totalmente aprisionado nisso e carregando um peso dentro disso que é espetacular. E esse desrespeito vai gerar, no campo sistêmico, uma culpa inconsciente, aonde ele busca um processo de autopunição. Então, quando cada pessoa não está no seu devido lugar dentro do sistema, isso gera muitos problemas, muitos conflitos, Marisa. É Sim. Exatamente isso. Exatamente. A situação se transforma num caos. Ninguém sabe mais o seu lugar, o seu papel dentro do sistema. Ninguém mais entende o seu lugar, ninguém mais consegue estar em paz nessa situação de muito conflito. Então, mas às vezes não precisa... Fala, Marisa. É que às vezes não precisa nem... Eu sei que para quem trabalha já com família ou com casal, né, isso fica muito claro quando você vê que existe ali uma relação onde o homem, por exemplo, ele estava muito mais como um filho daquela mulher do que como um marido, ou vice-versa, né? Mas quem já não trabalha com família, mas se monta uma constelação, né? Isso fica claro como que eles estão infantilizados nessa relação, né? E aí as crianças realmente crescem e invertem realmente esse papel. Exatamente. E aí surge a alienação parental mesmo. Exatamente, exatamente. Quando o lugar dos pais está vago, as crianças são aspiradas a assumir esse papel. Elas são sugadas para esse lugar. Então, elas não fazem essa parentificação às crianças porque elas são más. Elas simplesmente, se os pais não ocupam os papéis de pais, elas imediatamente são viradas para tentar compensar isso. Então, se a mãe ela é infantilizada e se comporta como menina diante do pai, é normal que um filho ou uma filha ajude ela ou queira assumir esse papel junto, e vice-versa. Se o pai não está assumindo esse lugar de pai, porque ele está aprisionado na relação com a sua família, então um menino vai querer assumir isso para estar ao lado da mãe e compensar algo para que o casal permaneça juntos. Então, as crianças, elas são inocentes, isso não é uma maldade, mas é que esse desequilíbrio de cada um não estar no seu devido lugar aspira os filhos para irem para esse lugar, o que não é saudável para ninguém, o que normalmente causa muito caos e muita confusão. Isso atualmente nas varas de família tem sido muito recorrente, muito mesmo. Eu acredito, eu também vejo isso direto no consultório, nas constelações, isso aparece o tempo todo. Renato, eu queria lembrar, assim, um tempo atrás nós falamos também, quando a gente estava lendo ainda
a fonte, alguém comentou sobre a compensação pelo mal, né? De uma traição, e alguém colocou assim que para revidar a traição, a mulher tinha estourado o cartão de crédito do marido, né? E que eu não me lembro exatamente como você falou, mas eu gostaria de relembrar, assim, acho que você fez uma pontuação uma colocação bem interessante a esse respeito, que não seria uma boa colocação, e eu queria me lembrar disso, como você colocou. Sim. Quando uma mulher quer se vingar do marido que a traiu, gastando no cartão de crédito, ela vai fazer isso para o resto da vida e usar isso como uma arma para continuar se vingando. Porque equilíbrio não vai trazer. Ela vai gastar o resto da vida no cartão e no resto da vida ela vai jogar na cara dele, que ela faz isso e o culpado é ele. E ela se coloca na posição de inocente. Então, assim, não funciona isso como compensação. Não funciona. No início pode ser bom, porque ela vai gastar com prazer. Só que não vai resolver dentro dela o sentimento que ela tem diante dessa situação de traição. Não vai resolver. Ela vai usar isso para aprisionar ele dentro da relação. E ela faz isso por um tempo. E a tendência é que depois de um tempo, sabe o que esse homem faz? Ele vai embora. E aí ela perde o cartão de crédito. Que pena, né? Então a tendência é que isso não funcione. Tá ok, querido. Obrigada, Renato. Mais alguém tem pergunta? Renato. Patrícia? Essa troca negativa, você fala que ela tem que ser primeiro na mesma dimensão, né? Não, tem que ser menor. Na mesma... porque, por exemplo, se vingar com o cartão de crédito... Não funciona. No caso de traição, não funciona. É apagar com uma moeda da mesma dimensão que você... Mesma moeda. É a mesma moeda Compensação negativa, não gosto de falar de vingança. Eu prefiro usar a palavra mais adequada. Na compensação de troca negativa, algo tem que ser feito com uma dimensão parecida, só que sempre menor. Ou seja, é uma coisa que eu faço menor e esse menor reflete o meu amor pelo outro e a minha intenção positiva dentro dessa relação. Agora, compensar a troca negativa fazendo algo maior, aí eu expresso ódio. E isso permite ao outro fazer algo maior ainda. Então, na compensação negativa, fazer algo menor é algo que contém amor e que busca a preservação da relação. Fazer algo maior ou parar não é algo que atua em relação ao amor, e sim ao desprezo daquilo que o casal tem de positivo ou que foi construído de forma positiva. Então, é uma questão de compensação, é uma questão de equilíbrio de troca. Tem a ver com isso. Mais alguém tem algum comentário ou pergunta? Ronan fez uma pergunta ali em cima. Você quer abrir o microfone, Ronan, e fazer a pergunta? Na explicação já foi respondido já. Obrigado. Ok. Tem uma da Paula também. Qual é a pergunta? Quando o casal, né, nessa compensação negativa, transfere também para os filhos isso, né? Tipo assim, eles não estão equilibrados nessa questão de amor e dinheiro, né? E aí envolvem os filhos nessa relação. Eu gostaria de ouvir alguma coisa sobre isso.
Yes. Yes. Quando falamos de traição, esse é um assunto bastante perturbador, né? Dá sempre muito barulho, todo mundo tem muitas ideias acerca disso. Então, quando a gente fala desse tema, a gente olha para a essência que existe atrás dessa dinâmica. Então, se essa mulher foi traída, ou se esse homem que foi traído, ele busca uma compensação do negativo, fazendo algo menor, a tendência é que isso permaneça para o filho. Por quê? Porque não existe ali o perpetrador. Ambos estão atuando de forma consciente sobre esse desequilíbrio de troca, que no caso é a troca negativa. Porém, se uma das partes se coloca como vítima, a parte que foi traída se coloca como vítima, e ela vê o oponente como o vilão, o perpetrador, ela tem uma tendência de pegar os filhos, puxar para ela e dizer: olha, eu sou a pessoa boa dessa relação. O outra parte não presta. Então, quando a mulher traída pega os filhos, puxa para o lado dela, dizendo seu pai não presta, o que ela está dizendo com isso? Eu sou a vítima, ele não é bom, então tudo que tem de bom nesse casamento você vai receber de mim, porque dele não presta. Ou se o homem se coloca de vítima porque a mulher traiu e agora puxa os filhos para si e diz: olha, eu sou a pessoa boa dessa relação, porque a sua mãe não presta. Então, o que ele está fazendo com isso? Ele está envolvendo essa mãe que não busca compensação, que não busca essa compensação do negativo, ela tem uma tendência agora a se vingar do outro, fazendo o quê? Tomando o filho do outro. Só que aí eles estão arrastando o filho para o conflito. Então, é aquela mãe que se foi traída, se faz de santo, pega o filho e agora vai falar mal do pai para o filho. Ou é aquele pai que foi traído e que não vai buscar a compensação, então ele agora puxa os filhos para si e agora começa a insinuar ou fala mal da mãe. Então eles arrastam. A tendência é que o casal que não busca essa compensação do negativo na mesma moeda, eles vão usar agora outros subterfúgios para se vingar. E quando tem filhos, vão em cima dos filhos. E tendem a envolver os filhos nesse processo de vingança. Então, é a mãe pondo o filho contra o pai, ou é o pai pondo o filho contra a mãe. E aí começa todo o processo de alienação parental. Por quê? Porque agora o conflito saiu da dimensão do casal e agora eles puxam, arrastam o filho para essa busca dessa compensação. E aí é uma judiação, porque quem mais vai sofrer com isso é quem? Os filhos. Por quê? Porque uma parte se põe como vítima inocente e a outra se põe como... e coloca o outro, aprisiona o outro nesse papel de traidor, de sem vergonha, de gente que não presta. Então, isso não funciona. Isso é envolver, é arrastar as crianças para o conflito do casal. O conflito do casal deve permanecer entre o casal e não pôr os filhos no meio. Só que para resolver esse conflito entre o casal, se trata de uma compensação negativa. E aquele que não toma a responsabilidade e se põe no papel de vítima, a tendência é que ele vai arrastar os filhos para isso, porque não fica um conflito sem solução. Isso pode ser levado eternamente também, né? Sim. Eternamente eu digo assim, até os pais ficarem muito idosos. Sim. A gente vê casais onde ocorreu uma traição lá quando eles tinham no início do casamento e essa mulher se vinga desse homem. Então, com 50 anos de casado, ela continua se vingando e falando mal dele e pondo os filhos contra ele. Ou vice-versa, porque não é só a mulher que faz isso, o homem também faz isso. Faz isso quem se põe na posição de vítima. Ou se acha muito bom ou superior ao outro. Ou seja, os bons
e os que têm razão impedem a resolução de qualquer tipo de conflito. Os bons são sempre um grande problema dentro das relações, porque eles impedem a resolução dos conflitos. Obrigada. Imagina. Mais alguma pergunta? Mais alguém que quer compartilhar algo? Renato. Sim. Renato. Sim. A Marilis. Marilis? Boa noite. Boa noite. Renato, tem uma cliente que ela usou todas as formas. Houve a traição do marido. Eu não estou ouvindo, cortou. Congelou. Ah. Mais alguém, Marisa? Está congelando. Não, eu só queria comentar, congelou mesmo. Voltou. Voltou? Voltou, Marilis. Então, houve a traição do marido, eles se separaram, ficaram separados por 3 anos, ela se casou, ficou 3 meses casada, estourou o cartão de crédito dela com o marido novo não pagou o cartão, ela voltou com o ex-marido e quem está pagando o cartão é o ex-marido. Tem dinâmicas estranhas, né? Bem estranhas. Parece que essa daí se vingou de uma forma excessiva, né? Chegou a se casar com outro? Tentou colocar o filho contra o pai. Se vingou, assim, a meu ver, com três raios de vingança aí, né? Complicado isso, né? Quando a coisa desanda nesse nível, a chance disso dar certo é pequena, bem pequena, né? Me dá a ideia que tem muito ódio, raiva. Sim. Sim, com certeza. A mágoa é uma dor sem ação, né? Toda pessoa magoada é alguém que deixou de exercer a compensação de troca negativa. Então, a pessoa que, no equilíbrio de troca negativo, não busca uma compensação, ou seja, ela não tem uma ação eficiente, ela se torna uma pessoa magoada. Então, toda pessoa magoada é alguém que deixou de agir quando, na verdade, ela precisaria ter agido nessa dinâmica de troca de compensação negativa. Então, uma pessoa que não busca essa compensação negativa na relação, ela se torna uma pessoa magoada, amarga, vítima, né? E então mágoa nada mais é do que dor sem compensação. Porque a dor que tem a compensação tende a ser aliviada, né? E se tem disso crescimento. Então é um perigo. As pessoas magoadas são, na verdade, pessoas rancorosas, mas que no fundo se sentem pessoas boas e superiores e que deixaram de buscar essa compensação negativa. Deixaram de ter uma ação na hora certa ou da forma adequada. Então ela só fica no papel de vítima, culpando o outro e se sentindo magoada. Mas faltou aí uma ação. Perfeito, Renato. Vou levar isso comigo agora constantemente. Não vou nunca. Eu falando de mim agora, não quero ser magoada. Pessoa magoada é pessoa sem ação. Pessoa que não agiu no compensação negativa de troca. Quero compensações negativas de troca na minha vida. Obrigada. Boa noite. Posso fazer uma pergunta? Pode. Quem quer? Cláudia. Oi, Cláudia. Oi. Nessa compensação negativa de troca, eu sempre soube que dentro da moeda do casal daria para se dar uma compensação, um retorno um pouquinho menos
Né? No caso, eu acreditava que o cartão de crédito funcionasse, apesar de nunca ter feito, mas achei que funcionasse. Não funciona. Pois é. E qual, então, seria um exemplo de uma compensação negativa no caso de um adultério, de um... Por exemplo, sair e dar, no caso, dar um beijo em outras pessoas, ou até deixar isso esquentar um pouco mais, quem sabe. Entendi. Mas é no campo do sexo, é no campo dessa troca homem e mulher. Quando a questão é traição, a compensação tem que ser dentro desse campo, que envolve homem e mulher, que envolve sedução, que envolve essa dinâmica. Mas não necessariamente, então, ir até o final. Não necessariamente ir até o final, ou não necessariamente ter um caso. Entendi. Mas é importante que a pessoa viva aquilo internamente, sinta essa satisfação de dizer: estou fazendo isso e agora você fez aquilo para mim, então agora eu também faço isso por você. E sabe, então eu estou fazendo aquilo até com o prazer de saber que eu também tenho essa capacidade, eu também posso fazer isso, eu também posso ferir ao outro, eu também posso, eu consigo. Então, quem ousa fazer isso, volta para casa, olha para a cara do homem, ou a mulher, ou o homem olha para a cara da mulher, e agora ele está aliviado. Por quê? Porque ele sai da posição de vítima. Quem fica na posição de vítima não tem solução. Tá, muito obrigada. Ele volta para casa aliviado. Eu tenho uma cliente que ela veio na consultório, ela tinha sido traída pelo marido com a melhor amiga dela e sócia. E ela procurou o consultório. E quando ela veio no consultório, eu falei: só existe uma solução. Você tem que se vingar do seu marido, você tem que dar o troco. Ela ficou chocada, puta, foi embora. Tipo assim, eu não sou uma mulher desse nível, sabe? Assim, super superior, amiga vagabunda, o marido biscateiro, aquelas coisas que a gente já sabe. E ela saiu brava, indignada do consultório. Passaram uns 3 meses, ela voltou e ela estava com uma cara ótima. Ela chegou, sentou e falou assim: olha, eu saí daqui muito bravo com você, mas depois eu pensei direito e eu fiz. Eu cheguei em casa, eu era outra mulher. E eu vim aqui para te dizer o seguinte: nós estamos super bem e eu estou grávida. Estão juntos até hoje. Estão juntos até hoje. Entendi. Salvou o casamento dela, isso. Mas ela ficou brava quando eu sugeri. Porque ela achou que eu estava achando que ela era vagabunda. Não se trata. Isso é questão moral. É tudo bobagem. Eu estou falando de algo muito mais profundo. Disso aqui que o Bert fala no livro. Compensação negativa de troca. Muito obrigada. A mesma moeda. Exatamente. Só que sempre um pouco menos. Porque um pouco menos... O menos inclui amor. O mais, destruição. Bom, gente, acho que nós vamos ficar por aqui, né? Obrigada. Já deu o nosso tempo de hoje. Quero agradecer a Marisa pela leitura e quero agradecer a todos pelas colocações, pelas perguntas. É muito importante. É isso que cria essa dinâmica gostosa de conversa aqui. Agradeço a sua clareza, muito boa, muito obrigada. Renato, Oi, Geraldo. A Larissa lembrou agora há pouco que na aula passada ficaram algumas perguntas pendentes. Essas perguntas podem ser respondidas na próxima aula? Pode sim. Deveríamos ter começado por elas, mas eu também me esqueci. Tá Pode bom? ficar na próxima aula. Pode sim. Yeah. Próximo encontro. Boa noite, Marisa. Boa noite a todos. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Ótimo. Obrigada, Tchau. querido. Obrigado. Boa noite.